Tudo bem, pessoal? Uma pergunta que permeia muito o imaginário das pessoas, muitas vezes desde criança, é: o que tem na água do mar? Qual é a sua composição química? E aí eu pergunto, você, como estudante de ciências do mar, sabe a resposta? Assista o vídeo de hoje e descubra. Meu nome é Ítalo Braga, sou professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e esse é um canal de Química Ambiental. A resposta simples para explicar a composição química da água do mar é falar que ela é composta por água, H2O, e sais. No entanto, do ponto de vista de um oceanógrafo, isso é muito simplista, nós precisamos detalhar um pouquinho mais. Então, como ponto de partida, eu preciso dizer que a água do mar contém mais de 100 constituintes diferentes, divididos em diferentes grupos de moléculas, diferentes grupos de elementos químicos, diferentes grupos de íons. Além de que, também existe uma classificação fortemente relacionada ao tamanho desses materiais que estão presentes na água do mar. Vamos lá, vamos ver o que é que exatamente tem na água do mar. Além de água pura, na água do mar existem constituintes que podem ser classificados em função do seu tamanho. Como vocês podem ver aqui, nós temos materiais que têm dimensões superiores a 0,45 micrômetros, que são considerados materiais sólidos ou particulados. E aqui eu já introduzo um número mágico na oceanografia que vai permear muito dos seus estudos sobre ciências do mar, o 0,45 micrômetros, que é a dimensão que, em geral, separa os constituintes que estão na fase particulada dos constituintes que estão na fase dissolvida, embora hajam algumas exceções. Um outro constituinte importante da água do mar são os coloides. Exemplos conhecidos são, por exemplo, espuma ou flocos presentes na água do mar. Esses constituintes têm dimensões menores que 0,45 micrômetros, porém não se encontram necessariamente na fase dissolvida. E aí chegamos ao grupo dos elementos que, vamos dizer assim, são os mais abundantes em variedade na água do mar, os materiais dissolvidos. Eles também têm dimensões inferiores a 0,45 micrômetros e são representados por elementos maiores e menores, além dos gases. Vamos discutir isso em mais detalhe em breve. Tentando trazer para uma perspectiva mais prática, se você deseja, por exemplo, separar a fração particulada da fração dissolvida da água do mar, você necessita simplesmente realizar uma filtração usando um filtro cujo poro deverá ter a dimensão de 0,45 micrômetros. Se você introduz no seu sistema de filtração água do mar, todo o material que ficar retido no filtro representará, portanto, a fase particulada, ao passo de que aquilo que atravessa os poros do filtro será a fração dissolvida. Essa simples técnica de filtração é muito utilizada por oceanógrafos para separar as frações que eles desejam investigar. Tentando detalhar um pouco a composição de cada um dos constituintes, vamos começar a falar exatamente desses materiais particulados, lembrando que são aqueles que têm dimensão superior a 45 micrômetros. No material particulado, nós temos elementos inorgânicos, como por exemplo areia, argila e carapaça, geralmente carbonato de cálcio de organismos, e temos a fração ou a parte orgânica, onde você vai ter os próprios organismos, maiores que 0,45, fezes, detritos e agregados moleculares orgânicos. Esse conjunto de materiais representa, então, o que nós chamamos de fase ou material particulado na água do mar. Em grande parte, o material particulado ele é responsável pela turbidez da água. Veja bem, não estou dizendo que o único responsável pela turbidez da água é o material particulado, mas trago aqui um exemplo interessante. Essa imagem ela mostra a foz do rio Amazonas em direção ao Oceano Atlântico, e você vê aqui na região próxima ao continente uma mancha amarronzada que nada mais é do que uma pluma de sedimentos, uma pluma provavelmente constituída principalmente por material particulado que turva as águas próximas à zona costeira. Então perceba que o elevado teor de material particulado em suspensão na água do mar tende a aumentar substancialmente a turbidez. Falando um pouquinho dos coloides, é importante ressaltar que talvez essa categoria de elementos ou de constituintes da água do mar talvez seja menos estudada. Os exemplos mais conhecidos de coloides são, por exemplo, as espumas e os flocos marinhos. Esses materiais eles são capazes de atravessar os poros do filtro,
por apresentarem dimensões inferiores a 0,45 micrômetros. No entanto, eles não entram em uma fase dissolvida. É muito frequente que íons polivalentes como o ferro 3 e o alumínio 3, ao serem hidrolisados, sejam convertidos em complexos coloidais e hidróxidos na composição química da água do mar. Agora, já entrando aqui no universo dos elementos dissolvidos, que é aquele universo que eu mencionei, que é o mais abundante, onde tem uma maior quantidade, uma maior variedade de constituintes, nós temos os elementos maiores. Então vamos lá. A fração dissolvida é aquela cuja tamanho da partícula é inferior a 0,45 micrômetros. Dentro dessa fração, nós temos elementos maiores, elementos menores e gases. Os elementos maiores, eles recebem esse nome porque apresentam concentrações relativamente altas, em geral, acima de 1 mg por litro. Essa fração, sozinha, representa 99,98% do total de elementos dissolvidos na água do mar. E um aspecto importante, isso não vale para todos os elementos maiores, porém muitos deles apresentam um comportamento que nós chamamos de comportamento conservativo. O que isso quer dizer? Que a proporção entre as concentrações de vários elementos maiores tende a ser igual. Mesmo que a salinidade varie para mais ou para menos, as concentrações ou composições relativas desses elementos maiores tendem a ser constante. E eles vão ser importantíssimos para rastrear vários aspectos ligados à composição química da água do mar. Ilustrando o que eu vinha dizendo, se nós temos, por exemplo, 1 kg de água do mar, algo em torno de 965,2 gramas seria água pura. E os demais constituintes representariam algo em torno de 34,8 gramas. Porém, a maior parte desses constituintes são os elementos maiores. E entre esses elementos maiores, nós temos 6 que sozinhos representam quase 99% de tudo que é a fração dissolvida. E quem são esses elementos? O cloreto, que representa 55%, o sódio, que representa algo em torno de 30%, seguidos de sulfato, magnésio, cálcio e potássio. Então esses são os principais elementos maiores presentes na água do mar. Lembrando que eles recebem esse nome por apresentarem concentrações superiores a 1 mg por litro. Uma outra pergunta que permeia o imaginário até infantil é: da onde vêm então os sais presentes na água do mar? Para responder essa pergunta, a gente vai ter que fazer aqui uma separação prévia. Entre os íons presentes na água do mar, nós temos cátions, como por exemplo o sódio, o potássio, o magnésio e o cálcio, que em geral são originados do intemperismo ou dissolução de rochas. Por outro lado, os ânions, ou seja, aqueles com carga negativa, como o cloreto e o sulfato, eles são originados também do intemperismo de rocha, porém recebem uma contribuição bastante significativa de atividades vulcânicas, sobretudo de atividades vulcânicas submarinas. Nesse curto vídeo esquema, nós temos aqui, por exemplo, um exemplo de atividade vulcânica submarina próxima à região da crosta, onde você vai ter um superaquecimento, infiltração de água na rocha e, posteriormente, o extravasamento desse material, que passa, então, a integrar a composição química da água do mar. Esse tipo de processo é responsável, sobretudo, pelo lançamento de muitos daqueles ânions, como eu acabei de mencionar, na água do mar. No entanto, esse tipo de atividade também é responsável pelo lançamento de outros materiais, como nós vamos ver já já. Apesar de tudo que eu venho dizendo até aqui, é importante considerar que a composição química da água do mar ela está sujeita a sofrer alterações. E aqui eu listo alguns fatores que podem afetar essa composição química, como por exemplo, quando a amostra é coletada nas proximidades de estuários ou mares internos, aonde podem haver aportes diferenciais de alguns elementos que, portanto, alteram a composição química. Bacias anóxicas, a dissolução e a precipitação de carbonatos, o congelamento da água do mar, a mistura com salmouras geológicas, o vulcanismo submarino, como eu acabei de mencionar, e os próprios processos de troca com a atmosfera e o sedimento são fatores que podem afetar a composição química da água do mar e que, portanto, precisam ser considerados nos estudos oceanográficos que investigam essa composição. Falando agora dos elementos menores,
Tratam-se, portanto, de constituintes cuja concentração é inferior a 1 mg por litro. E aí, eles representam apenas 0,02% do total de material dissolvido na água do mar. Então, perceba que os elementos maiores, enquanto representam quase 99%, os elementos menores representam apenas 0,02%. Não se enganem, apesar da baixíssima concentração, esses elementos são importantes para um monte de processos que ocorrem nos oceanos. Um detalhe importante é que a maior parte dos elementos menores não apresenta comportamento conservativo, exatamente por participarem ativamente de processos biogeoquímicos. Tá, e quem são os elementos menores? Os elementos menores, em geral, são os nutrientes e os elementos traço. Vamos falar deles logo mais. Os nutrientes são constituintes que recebem esse nome porque eles são necessários a alguns processos metabólicos, sobretudo para organismos vivos. No caso dos nutrientes presentes na água do mar, nós podemos subdividi-los em relação à demanda em macronutrientes, aqueles cuja necessidade ocorre em grandes quantidades, e os micronutrientes, que são aqueles necessários em quantidades bem menores. Entre os macronutrientes presentes na água do mar, nós podemos ressaltar os compostos de nitrogênio, como nitrato, nitrito, amônia, entre outros, os compostos de fósforo, principalmente o íon fosfato, e os silicatos. Esses elementos, eles são necessários por organismos vivos para a manutenção de seus processos metabólicos, sendo, portanto, indispensáveis em concentrações relativamente altas. Por outro lado, os micronutrientes são aqueles elementos, muitas vezes elementos em nível traço, abaixo de 0,01 mg por litro, que são necessários em pequenas quantidades, porém não menos indispensáveis. Pensando nos macronutrientes, da onde que eles vêm? Qual sua origem? Veja bem, os macronutrientes, nitratos, fosfatos e silicatos presentes na água do mar, eles vêm geralmente da matéria orgânica. E a matéria orgânica, por sua vez, se origina através da produção primária, que basicamente depende de processos fotossintéticos realizados por organismos como fitoplâncton, macroalgas, plantas vasculares ou mesmo bactérias quimioautotróficas. Esses processos requerem, portanto, aqueles nutrientes para que aconteçam na água do mar. Embora os nutrientes sejam presentes em pequenas quantidades, afinal de contas eles constituem os elementos menores na água do mar, percebam que eles são elementos indispensáveis para a produção primária oceânica. Os elementos traço, por outro lado, eles podem ser classificados em relação à sua demanda pelos organismos. Nós temos, por exemplo, os elementos traços essenciais, que são aqueles indispensáveis a processos biológicos, como sódio, potássio, cálcio e magnésio. Nós temos elementos não essenciais, que são aqueles que não são necessários a processos biológicos e muitas vezes podem ser até tóxicos, como é o caso aqui da prata, cádmio, mercúrio, chumbo e platina. E você tem alguns grupos de elementos que são considerados hoje como parcialmente essenciais, ou seja, são requeridos por alguns grupos de organismos e por outros não. Para finalizar a aula de hoje, eu editei um vídeo aqui feito pela Universidade de Bremen que mostra as hydrothermal vents, que são fontes hidrotermais submarinas, muitas das quais são responsáveis por emanação de elementos a partir da crosta terrestre que acabam integrando a composição química da água do mar. Vamos assistir. Trata-se de um vídeo realizado a partir de um submersível da Universidade de Bremen, onde nós vamos ver algumas tomadas subaquáticas realizadas a mais de 1000 metros de profundidade, né? No caso, essas aí que a gente está vendo agora foram filmadas a algo em torno de 850 metros de profundidade. E nós podemos ver aqui emanações submarinas, né, de gases e outros materiais que, ao acontecerem, acabam lixiviando o conteúdo da rocha, produzindo uma espécie de dissolução e levando esses materiais, lançando esses materiais para a água do mar. Essas condições geralmente são extremas para muitos organismos, porém essas áreas são conhecidas por serem colonizadas
por bactérias quimiosintetizantes que garantem a produção primária em zonas tão profundas, no entanto, sem a presença de luz, visto que a produção primária na superfície depende fundamentalmente da fotossíntese, enquanto que nessas regiões depende basicamente da quimiossíntese. Tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são exatamente para essas emanações que ocorrem geralmente em altas temperaturas e pressões e que são capazes, portanto, de lixiviar constituintes das rochas, fazendo com que eles contribuam para a água do mar. Basicamente, atualmente são conhecidas dois tipos de fontes hidrotermais. As fumarolas brancas, né, as white smokes, e as fumarolas negras, como as que você vê agora. Ao que tudo indica, a composição dos elementos presentes nessas fumarolas, black smokes e white smokes, difere em função das suas cores. Portanto, os cientistas acreditam que no caso das black smokes, nós temos aí uma lixiviação muito grande de alguns elementos traços, sobretudo metais. Bem, espero que o vídeo tenha ajudado a esclarecer um pouquinho sobre a composição química da água do mar e, como de costume, vou deixar a perguntinha aqui para vocês. Qual a diferença entre os elementos traços essenciais e não essenciais do ponto de vista das funções biológicas dos organismos? Tente dar uma pesquisadinha na literatura. Se você não for meu aluno, comenta aqui embaixo. Se for meu aluno, me encaminha a resposta pelos meios que eu disponibilizo. Grande abraço e até o próximo vídeo.